Ok, pessoal? Então, nós estamos já gravando nossa aulinha, tá certo? E vamos dar início, então, aos tópicos de hoje. Hoje eu queria fazer uma coisa simples com vocês, né? E a nossa ideia é estudar uma rotina de retardo de tempo, tá certo? O celular está alarmando aqui para eu gravar a aula, só um minutinho, tá? Pronto, pessoal. Agora sim, está aqui no silencioso. Bem, como eu estava falando, nós vamos dar uma olhadinha hoje numa rotina que é muito utilizada em projetos com microprocessadores, com microcontroladores, e que ajuda bastante a estudar o funcionamento desses dispositivos. Trata-se da rotina de retardo de tempo, rotina de delay, tá certo? Então, ao final da aula, eu vou passar uma atividade bem prática para vocês, tá certo? Para que vocês possam me retornar. Então, assim, não vai ser exatamente uma lista de exercícios, mas vai ser uma prática em cima aí de algum simulador, tá certo? Possivelmente o Proteus, né? Para simular o que a gente está fazendo hoje, tá certo? Então, me deixe compartilhar a tela aqui com vocês, certo? Vou compartilhar agora. Vou botar aqui a tela inteira, certo? Ok, estão conseguindo ver minha tela? Acho que sim, né? Muito bem. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Dá para ver sim. Tranquilo? Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer, gente? Nós vamos estudar hoje como gerar rotinas de tempo no PIC16F628A, mas eu digo por extensão que esse método ele se aplica a qualquer microprocessador, certo? Por acaso, nós vamos adaptar aqui o algoritmo à arquitetura do PIC16F628A, mas você pode aplicar, como eu falei, a diversos microprocessadores, porque se trata de rotinas de laço, né? Então, exatamente para que você usa rotinas de delay ou chamada rotina de temporização? Essas rotinas são muito úteis, porque muitas atividades no microprocessador são temporizadas. Acontecem em intervalos de tempo, ou então você precisa dar alguma marcação de tempo, né? Então, você pode fazer várias coisas com essas rotinas. Por exemplo, você pode fazer a geração de frequências, a geração de base de tempo, geração de amostragem. Toda amostragem está baseado no intervalo de tempo, é isso? Você pode fazer temporização do tipo marcação de tempo, né? Você dá um start, dá um delay com um tempo pré-programado, né? E depois termina esse delay, você volta a fazer uma atividade. É o que nós chamamos de marcação de tempo. Você pode fazer sincronização entre eventos externos através das rotinas de delay. Você pode fazer tempo de espera para um processo, ou seja, um processo só vai ser reconhecido depois de um certo tempo, não é isso? Entenda aí um processo como uma função específica que você tem que fazer dentro do seu código, né? Você pode fazer cronômetro, relógio digital. Então, existem várias e várias e várias aplicações para rotinas de delay, tá certo? Então, nós vamos ver agora como gerar essa rotina, qual é o algoritmo para fazer isso, tá certo? E como é que a gente codifica esse algoritmo, tá bom? Ok. Minha garganta não tá boa, viu, pessoal?
Estou aqui falando e bebendo água para poder aliviar um pouquinho. Muito bem. Estamos escutando bem, pessoal? Sim. Alô? Sim, professor. É mais, tudo bem? Pessoal? Tá sim, Tudo Tá professor. certo, tranquilo, professor. Tranquilo? Pronto, Uhum. vamos seguir. Não fique muito tempo calado, não, que eu fico encabulado aqui, viu? Ok? Eu me sinto só. Muito bem. Então, retomando aqui, pessoal, vamos ver o algoritmo para gerar rotinas de delay, tá certo? Não sei se dá para ver as letrinhas dentro das caixinhas, pessoal. Tá dando para ver as letrinhas? Dá sim. Dá sim, professor. Aqui tá dando. Ótimo, tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte: vamos gerar um delay de 500 milissegundos, ou seja, metade de um segundo, né? Assim, 500 milissegundos, certo? Para a gente gerar esse delay, nós vamos usar um algoritmo que vai fazer uma contagem regressiva em dois registradores. Tipo o seguinte: a gente carrega os dois registradores com um valor. A gente pega o primeiro registrador e vai decrementando e verifica se ele zerou, ok? Vai decrementando, ok? Quando ele zerar, a gente decrementa o segundo registrador. Estão entendendo? Se esse segundo registrador não zerou, o que é que a gente faz? A gente recomeça com o valor inicial no primeiro registrador e continua esse baile, certo? Então, a gente vai ter um registrador sendo decrementado, quando ele zerar, decrementa o segundo. Se o segundo não zerou, a gente recarrega o primeiro e continua nesse processo. Ok? Então, para isso, eu vou criar dois registradores. Vou chamar de reg 0 e reg 1. Certo? E sair lá no código, eu vou declarar eles. E esses registradores nada mais vão ser do que posições de memória do PIC, né? Memória RAM, que você pode escrever e ler à vontade. Tá certo? Muito bem. Para eu gerar esse delay de 500 milissegundos, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar o registrador 0 com o valor 200. Ok? E vou chamar um delay de 2,5 milissegundos. Ok? Depois de passar esse delay, esse retardo de 2,5 milissegundos, eu vou decrementar o registrador 0. Se o registrador 0 não zerou, registrador 0 é igual a 0? Não. Se ele não zerou, eu volto para fazer outro delay de 2,5 milissegundos. Novamente, eu testo, né? Vou decrementar e testo o registrador 0. Ele zerou nessa decrementada? Não. Se ele não zerou, ele chama outra vez esse delay. Tá certo? Até ele zerar. Quando ele zerar, eu saio da minha rotina. Pergunta a vocês: se eu chamar 200 vezes um delay de 2,5 milissegundos, qual vai ser o delay total? Vamos lá, 200 vezes 2,5 milissegundos. 500 milissegundos. 500 milissegundos, não é isso, gente? Né? Então é isso. Eu tenho um delay básico de 2,5 milissegundos, chamo ele 200 vezes. Chamando ele 200 vezes, dá 500 milissegundos, justamente o que a gente quer. Ok? A pergunta que fica agora é o seguinte: Tarme, tudo bem, professor, mas como é que eu gero o delay de 2,5 milissegundos? Né? Então vamos passar para essa outra sub-rotina aqui. Essa é uma rotina dentro da outra rotina, ou seja, uma sub-rotina. Né? Para gerar um delay de 2,5 milissegundos, eu vou carregar o registrador 1 com 250, certo? E vou gerar um delay de 10 microsegundos. E eu faço a mesma coisa que eu fiz com o outro. Com esse delay de 10 microsegundos, eu decremento o registrador 1, que está com 250. Se ele não zerou, eu repito, eu chamo o delay de 10 microsegundos de novo. Tá certo? Ok? Zerou, decrementou, zerou, não. Então ele volta mais uma vez para 10 microsegundos. Decremento, zerou, não. Então ele fica nesse laço, ó,
enquanto não zerar. Quando ele zerar, ele sai da subrotina. Então, nesse outro caso aqui, eu tenho quantas chamadas de delay de 10 microsegundos? 250 chamadas, né? 250 chamadas de 10 microsegundos dá um delay total de quanto, gente? ...250 chamadas de 10 microsegundos. Qual é o delay total, pessoal? Cadê vocês? 2,5 milho, professor. 2.500 micro, né? Multiplicando 10 microsegundos por 250, vai dar 2.500 microsegundos, que é exatamente igual a 2,5 milissegundos. Ok? Tá certo? Então, gente, esse delayzinho que eu tenho aqui, 2,5 milissegundos, ele vem daqui. Tá certo? Aí você pode perguntar, tá tudo bem, professor, mas como é que eu gero um delay de 10 microsegundos? Não é? A ideia é a seguinte, gente. Cada instrução do microcontrolador PIC, ele precisa de 4 pulsos de clock. Estão entendendo? Se você usar um clock de 4 MHz, tá? Significa que o clock interno dele vai ser de 1 MHz, na verdade. É como se ele dividisse esse clock por 4, certo? Ora, se seu clock é 4 MHz, e ele precisa de 4 pulsos de clock para executar cada instrução, porque isso é o ciclo de máquina do PIC, tá certo? É porque cada instrução vai gastar 1 microsegundo, certo? Tem uma instrução, por exemplo, ó, vamos voltar aqui. Tem uma instrução aqui, ó. Tá vendo essa instrução NOP aqui, gente? NOP. O que é que faz essa instrução, hein, gente? Hã? Liliane tá aí? Ele fica sem fazer nada, no caso, né? Fica sem fazer nada. Ele não faz nada, mas ele gasta tempo. Ele vai gastar 4 pulsos de clock para executar essa instrução, entende? Então, ele vai gastar aí, se o clock é 4 MHz, ele vai gastar 1 microsegundo para fazer isso. Se eu fizer 10 NOPs, já estou gastando 10 microsegundos. Aí você me pergunta, volta a pergunta, né? Tá, então como é que eu gero os 10 microsegundos? Se eu executar 10 NOPs, já zerei 10 microsegundos. Cada NOP gasta 1 microsegundo, certo? Então, cada NOP 1 microsegundo, 10 NOPs vai ser 10 microsegundos. Ok? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar direto para o código, tá certo? Vou passar direto para o código e aí a gente vai analisando ele, porque eu já tenho o código pronto, tudo direitinho, e eu já tenho aqui para, depois de compilar, já programar no nosso kit, né, no nosso testador de código, para ver que, de fato, aquilo ali está funcionando. Tá certo? Deixa eu sair daqui. Ô, professor, Pois não? mas Pode no falar. caso, não existe um comando específico para gerar o delay, não? Porque, por exemplo, quando a gente programa, sei lá, um Arduino, ele tem a função delay, né? Que no seu Exatamente. compilador ele já faz isso. Em Assembly Exatamente. não tem essa opção, não? Não. Olha, você tem que criar essa função, tá certo? No Assembly, né? Então, assim, no Arduino você tem uma função delay, ali no argumento você bota qual é o tempo que você quer, ele já gera bonitinho para você, não é verdade? Né? Só que alguém tem que ter feito isso em baixo nível. É isso que nós estamos fazendo aqui. Entende? Então, assim, é lindo você programar sempre, a função está prontinha lá, né? Bonitinho e tal. Tá, mas como é que ela funciona? Ela funciona, meu caro, exatamente desse jeito que eu estou mostrando para você. Entendeu? Aliás, todos os compiladores de alto nível ou de médio nível, eles apresentam uma função desse tipo daí. Então, a gente faz essa função no baixo nível dessa forma que eu estou te explicando. Tá certo? Então, depois você pode convertê-la para o alto nível. Em C, é uma coisa desse tipo, é uma coisa parecida com esse fluxograma que você chama na função. Tá certo? Então, vamos dar uma Entendi. olhadinha. Ô, Vamos professor, dar outra uma dúvida olhada. rapidinho. Pois não.
No caso, se a gente trocar então o cristal de clock do PIC, tem que refazer isso tudo de novo, né? Por causa que é dependente do clock e tal. Mas não é complicado, não. Tá certo? Vamos supor o seguinte: você está trabalhando com um cristal de 4 MHz, certo? Então, se ele precisa de 4 pulsos de clock, é como se ele dividisse esse clock aí por 4. Tá entendendo? Imagine que você vai trabalhar com um cristal de 2 MHz, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Se o teu clock é de 2 MHz, quanto vale o período desse clock? É o inverso da frequência, não é isso? Não é isso mesmo? Se teu clock é de 2 MHz, o inverso da frequência, 1 sobre 2, vai dar 0,5 o quê? Microsegundos, ou seja, 500 milissegundos, certo? Então, o teu período da onda dá 500 milissegundos, certo? 500 vezes 4 é 500 mais 500 mais 500 mais 500, vai dar 2 microsegundos. Ou seja, cada instrução sua vai estar sendo executada a 2 microsegundos. Ok? Em suma, você tem um clock, certo? Se você diminui esse clock pela metade, você multiplica por 2 o período de tempo necessário para executar a instrução. Porque o período aumenta da onda, entendeu? Diminui a frequência, aumenta o período. Assim mesmo, né? Inversamente proporcional, não é isso? Período de frequência, Isso. né? Não é isso? Então, pronto. Se você diminuir o seu clock de 4 para 2, você vai aumentar o seu tempo por instrução. Um clock de 4 MHz, né, vai dar para você um ciclo de máquina de 1 microsegundo. Né? Um clock de 2 MHz vai dar um ciclo de máquina de 2 microsegundos. Certo? Então, a partir daí, você sabe quanto cada instrução gasta e como você vai calcular o seu delay. Tá certo? Ou seja, muda, mas não é nada muito complicado, não. Tá joia? Isso já foi questão de prova presencial. Né? Mas hoje você não está fazendo prova presencial. Tá certo? Mas não é nada complicado, não. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Vou chamando Sim, sim. aleatório. Tranquilo? Geisiane, Rafaela, estão acordadas? Tranquilo, professor. Minha aula está Tranquilo, muito professor. chata, não vão dormir não, viu? Vamos embora. Olha, então eu vou mostrar para vocês aqui o código de acordo com aquele fluxograma, tá certo? Vamos passar aqui, eu vou compartilhar a tela novamente. Minha garganta não está boa realmente, viu, pessoal? Vamos compartilhar a tela inteira aqui. Deixa eu tomar mais um copinho d'água. Ok, então estamos apresentando novamente. Eu vou pegar aqui o código que eu já tenho carregado, tá certo? Do MPLAB. Tá dando para ver o código, gente? Tá com a letra boa para vocês enxergarem? Aqui tá, professor. Aqui também. Beleza. Então pronto, olha. O começo desse código é muito parecido com o que a gente já viu. Não vai mudar quase nada, tá certo? Eu vou explicar aqui, né? Então vamos lá. O PE é Escola Politécnica, disciplina microcontroladores, microprocessadores, curso de assembly para microcontroladores PIC. A MCU é o microcontrolador Unity, né? É o PIC 16F62. Remi, data hoje é que dia, gente? 16, né? 16/11/2021, não é assim? Isso, professor. Exemplo de programa básico Assembly. Programa, cálculo de delay. Ó, aqui, tudo bonitinho, tá certo? Meio destacado aqui para você. Qual é a explicação do código? Uso do ciclo de máquina das instruções para cálculo de retardo de tempo, delay.
O programa temporiza 2 LEDs a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo, de forma alternada. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse hardware aqui, ó. Tá dando para ver, pessoal, o desenho? Tá Dá sim. sim, professor. Dá sim, professor. Tranquilo? Nós vamos fazer o seguinte, tá vendo esses LEDs aqui, ó? Eu vou fazer um código que vai dar um delay de 500 milissegundos acendendo esse LED. Depois ele apaga. Aí ele vai acender esse outro LED aqui, ó. Certo? Aí ele apaga. Aí volta a acender esse. Cada LED fica alternando em 500 milissegundos. Ok? Tá certo? Vamos voltar ao código, né? Os LEDs vão ser acionados no estado 1, ou seja, eu tenho que botar estado 1 no pino do microcontrolador para ele acender, certo? É o chamado modo current sourcing, ou seja, o microcontrolador fornece a corrente, né? É a fonte da corrente. E nós vamos ter aqui, primeiro, o arquivo de listagem pós-compilação. Nós já vimos essa diretiva aqui, ó. É a diretiva para gerar o arquivo de compilação, certo? O arquivo que explica, que detalha toda a arquitetura do 16F628A, é esse daqui, ó. É um arquivo TXT, mas ele descreve toda essa arquitetura. Então, você coloca a diretiva #include, tá certo? Esse cara aqui, que ele vai ser essencialmente um header, né? Um arquivo header para que você tenha a explicação, a referência da arquitetura do microcontrolador, certo? Em seguida, a gente configura os fios e bits. Como é que nós vamos configurar? Quais fios e bits a gente vai configurar? Oscilador externo. Vamos trabalhar com cristal externo. O WDT desligado. O timer de power on ligado. Proteção de código desligado. O reset de brownout desligado. O brownout é aquele reset quando há uma oscilação da alimentação. Ele, por segurança, pode reinicializar. Sem programação de baixa tensão, sem proteção de código, a gente já botou aqui, Code Protection Off, né? Sem proteção da memória EEPROM, certo? Então, essas são as características do nosso Fuse Bits. Então, eu venho com essa diretiva, né? Underline, config. Vou botando aqui os Fuse Bits on ou off, se eu quero. XT, cristal oscilador, WDT off, power on, porém off, porém é o bore out, né? Low voltage off, protection código off, protection data off e master clear on, tá certo? Então são os Fuse Bits que eu estou programando aqui. Ó, bateu o esquecimento, dá uma revisão disso aqui, que a gente já viu desde a aula passada, tá certo? Operandos do set de instruções, eu boto aqui quais são os operandos, o W é work, F vem de file, L de literal, né? Os flagzinhos, sinal, QR0, né? É o que aparece nas instruções. Aquele lance da paginação de memória, gente, ó, paginação de memória, né? A gente está botando aqui criando um comando chamado bank0, e ele é chamado, né, através da diretiva define, defina banco 0 como sendo o quê? Call essa rotina aqui. Defina bank1 como call cell bank1, e assim vai, tá certo? Então, toda vez que o código achar bank0, bank1, bank2, ele associa com sua função correspondente. E essas funções têm que estar escritas lá embaixo. Ok? Notação de representação numérica, binário, octal, decimal, hexadecimal, tá certo? A gente vai trabalhar muito com a notação binária e com a notação hexadecimal, certo? De vez em quando com ASCII. Muito bem. Entradas e saídas. Quem são as nossas entradas? Vamos voltar aqui para a figura. Ó.
Quem são nossas entradas? Nossas entradas são sempre esses botões aqui, ó. Botão 4, botão 0, botão 2. E as saídas são os LEDs. LED 1, LED 3, LED 5. Certo? Então, LED 1, por exemplo, está ligado no pino RB1. LED 3 está ligado no pino RB3. Certo? Nesse nosso exemplo, a gente não vai usar botões. Só vamos usar os LEDs. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professor. Tudo tranquilo, tudo na paz. Beleza? Fernanda, tá aí? Você, Fernanda? Tá aqui, professor. Minha garganta tá fogo, rapaz. Ô, professor, Pois não. é Diga, uma Matheus. dúvida em relação aos fios e bits. Por Ah, que toda vez a gente tem que declarar, assim, o de clock, no caso, do oscilador? Tipo, po- certo. Porque você ele pode tem um usar dois interno clocks. já? Tem, Ah, tem. sim. Você pode usar um clock interno, tá certo? E pode usar o clock externo com cristal. Né? Como o cristal ele tem muito mais precisão de frequência para isso, é sempre interessante usar um clock externo a cristal. Ok? A maioria dos microprocessadores e microcontroladores fazem isso. Usam um clock externo a cristal. Tá joia? Beleza, valeu. Vamos voltar ao nosso código. Ok? Muito bem, pessoal. Eu não vou usar muita entrada. Eu estou explicando aqui, ó, né? Estou definindo, dando define aqui, ó. Defina o botão 0 como o porte B, né? RB0. RB0 do porte B. Defina que RB2, porte B, como sendo o botão 2. Mas eu não vou usar esses caras aqui hoje no meu código, mas vou usar os LEDs. Então, LED 1 é definido como RB1 do porte B, né? O bit 1 do porte B. E LED 3 é o meu RB3. Ele está igualzinho ao meu hardware lá, certo? Que está lá no PowerPoint, tá certo? Muito bem. Definir entrada, definir saída. Vou definir duas variáveis que eu vou usar. Quando você escreve em C, você declara rápido, né? Por exemplo, inteiro A igual a 0. Inteiro C igual a 10. Inteiro reg1 igual a não sei o quê. Né? Então, aqui a gente vai precisar declarar algumas variáveis também. Certo? As variáveis ficam em posições de memória. Certo? Então, na posição de memória 21, eu vou criar uma variável que eu vou defini-la como reg1. E na posição 20, vou definir como reg0. Para definir, eu uso a diretiva #define. Defina reg1 na posição 21. Defina reg0 na posição 20. Ok, pessoal? Muito bem. Passado isso aí, vamos começar o programa para valer, né? Temos aqui o nosso vetor de reset. No nosso vetor de reset, o que é que nós vamos ter? Começando no endereço 0. Então, sempre a gente bota a diretiva org. Org não é comando, é uma diretiva também para o montador, para o compilador. Ele está dizendo o seguinte: olha, na origem desse endereço 0, começa com esse código aqui. Monte o código código que vem nesse endereço aqui. Ou seja, a instrução goToInício vai estar gravada na posição 0. Porque 0, gente, relembrando, é o endereço de reset do microcontrolador. Na hora que você reset ou liga ele, ele já vai buscar o endereço 0. Certo? Então, o que acontece? Ele vai saltar para um outro endereço goto chamado início. Ok? É isso que vai acontecer. Início vai estar aqui. Ó. Ah, professor, e o que é esse vetor 4 aqui? É o vetor da interrupção. A gente não vai usar interrupção hoje aqui. Tá beleza? Não vamos usar interrupção. A gente vai aprender interrupção ainda. Mas se por acaso acontecer uma interrupção, o programa para e recomeça no endereço 4. Então, lá no endereço 4, você tem que ter comandos. O comando que eu botei é goToIntThread.
Mas, professor, você disse que não vai usar? Realmente não vou usar. É só para compor aqui, para vocês se acostumando a trabalhar com interrupção. Certo? Na verdade, eu vou até desabilitar todas as interrupções. Tá certo? Vamos começar nosso código efetivamente. No vetor de reset, go to para início, e ele vem para cá, para essa posição de memória chamada início. Certo? Onde está? Que endereço é esse está início, professor? Eu não sei dizer bem. Deixa que o compilador faz esse trabalho para você. Certo? Ele está bem próximo aqui do endereço 0. Mas deixa que o compilador faz esse trabalho para você. Primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou desabilitar a interrupção, porque eu não quero trabalhar com interrupção nesse meu código. Ok? O que é que eu faço? Eu vou escrever 0 no registrador W, aqui, ó, W recebe 0, e vou mover de W para um registrador chamado intcom. A gente não estudou esse registrador ainda, mas eu já te digo o seguinte, se a gente escreve 0 nele, no intcom, eu desabilito, eu mato todas as possibilidades de interrupção. Não vai haver interrupção. Pode haver pedido de interrupção de algum periférico no PIN, mas ele não vai ser atendido. Certo? Depois a gente vai ver com calma o que é uma interrupção. Certo? Mas aí eu estou matando aqui os pedidos de interrupção. Certo? Escrevendo 0 no intcom. Beleza? Ok? O intcom ele está no banco 0. Ok? Agora eu vou configurar o quê? Os portes A e B para saber quem é entrada e quem é a saída. Quais pinos do porte B vão ficar como saída, quais pinos vão ficar como entrada, certo? Para fazer isso, a gente tem que programar o registrador tris-B, no caso para o porte B, e tris-A, no caso para o porte A, certo? Em tris-B, eu vou carregar o dado F5 hexadecimal. Eu movo para W e de W eu movo para tris-B. Ou seja, F5 em binário é isso aqui, gente. É isso aqui, ó. Onde tem estado 1, o bit correspondente vai ficar como input. Onde tem 0, o bit correspondente vai ficar como output. Então, associe 0 output, 1 input. Certo? Então, pelo que eu estou vendo aqui, meu RB1 está em 0, é output. RB3 está em 0, é output. Então, RB1 e RB3 como saídas. Certo? No meu tris-B, eu vou programar RB1 e RB3 como saídas. RB0 e RB2 vão ser entradas. Ou seja, input, input. Ah, professor, mas você disse que não vai usar as chavinhas de entradas. Realmente não vou usar, não. Eu só estou explicando que está configurado como entrada aqui. Então, quantas saídas temos aqui? RB1 que vai ter o LED 1, RB3 que vai ter o LED 3. Tá certo? Configurei o porte B e vou configurar o porte A. Em tris-A eu carrego o FF, passo para tris-A, FF vai para W e de W vai para tris-A. Quando eu carrego o FF, todos os bits, né, ok, do porte A vão ficar como entrada, tá certo? Eu posso até botar assim, ó. Eu posso até botar assim, veja. Ponto e vírgula, comentário, né? Tris-A igual a 1. Ou seja, todos os bits não usados ficam como entrada. Por que eu não estou usando o porte A? Porque lá naquele meu hardware eu não uso o porte A como I/O. Só estou usando 2 bits do porte B como saída e alguns bits do porte B também como entrada, são as chavinhas. Certo? Muito bem, pessoal. Feito isso, né, eu vou mover F5, certo? Para o porte B. O que é F5? Tá certo? F5 em binário, F5, desculpa, F5, né? Hexa é igual ao quê? 1. É isso? E 5, 0, 1. Ok? Por que eu estou fazendo isso?
né? Estou colocando 0 no LED 1 e 0 no LED 3. Tá certo? Quando eu faço 0 nesses LEDs, LED 1 e LED 3, o LED apaga. Lembra que ele está trabalhando no modo Current Sourcing. Certo? E aí, pessoal, tudo bem até agora? Tá sim. Tá sim, Estou professor. aqui tomando minha aguinha. Depois de configurar o porte B, o 0. Ok? Muito bem. Aí sim, gente, vamos começar o nosso código de fato. Certo? Nosso código vai ter o quê? Uma execução de código em laço infinito. Quem programa em Arduino está familiarizado com essas coisas, laço infinito, né? Quem programa em Arduino sabe que tem uma rotina lá chamada loop, não é isso mesmo? Porque ele fica em laço infinito. Tá? E eu vou deixar esse meu código em laço infinito. O que é que eu tenho aqui no meu laço infinito? Uma instrução chamada call. Ela chama uma função. Call chama a função delay LED 1. E essa função vai acender o LED 1 por 500 milissegundos. Depois que ela terminar, ela sai da função e continua aqui. Ó. Outro call. Call delay LED 3. Vai acender o LED 3 por 500 milissegundos. Ok? Certo? Então, depois de fazer isso, a próxima instrução é go to loop. Então, ele salta para loop. E loop tem o quê? Essa instrução de novo. Ele vai acender o LED 1, tá certo? Na saída ele vai apagar. Ele vai acender somente por 500 milissegundos. Depois ele acende o LED 3 também por 500 milissegundos. Go to loop. Então, ele fica no laço eterno aqui. Certo? Ô, professor, Pois não. a própria função goTo vai ser a responsável pelo loop, então? O goTo manda um salto. É um salto, tá certo? Então, o processador vai buscar o código a partir desse endereço, loop. Então, quando ele diz goTo para loop, ele vai executar a partir daqui. Qual é a instrução que ele encontra? Essa primeira aqui. Certo? Então, o goTo ele é igual uma função de salto, tá certo? Num programa em C. Ele salta para algum trecho do programa. Tá certo? Lá ele vai encontrar essa outra instrução, call delay LED 1. Terminada ela, call delay LED 3. Qual é a próxima instrução? Go to loop. Ele volta para cá. Ok? A diferença entre o call e o go to é o seguinte: o go to salta e fica por lá, entendeu? Um call é uma chamada de função. Ele salta, executa e no final do call vai ter uma instrução de retorno. Retornar. Ele retorna para a próxima instrução que está sendo executada, que vai ser executada, melhor dizendo. Ok? Muito bem. O que é que acontece quando eu faço call delay LED 1? A minha função LED 1 está aqui. Ó. Então, eu tenho a explicação, funções e subrotinas do programa. Vê como esse código está todo organizadozinho. Eu tenho o meu programa principal inicial, depois tenho as funções que o programa principal vai chamando. Entendeu? Essa é uma maneira muito interessante de você organizar o seu código. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos detalhar essa função delay LED 1. O que é que eu vou fazer em delay LED 1? Vou fazer a instrução bit set file. Quer dizer, o que é que ele faz? Coloca o estado 1 no bit. Qual bit? RB1 do porte 1. Ou seja, meu RB1 é LED 1, é onde está ligado o LED 1. Na hora que eu faço set file, ou seja, set, boto 1, o LED acende. Eu estou com o estado 1. Em seguida, a próxima instrução, call delay 500. Aí eu chamo o delay de 500 milissegundos. Ele vai dar o delay e depois vai retornar e a próxima instrução a ser executada é apagar o bit. Certo? Então, o LED 1 vai para 0. Acende o LED, delay de 500, apaga o LED. Okay? E a outra instrução, return. Então, ele volta
Se ele chamou aqui, ó, quando ele encontra o return, ele volta para executar a seguinte. Certo? Em delay LED 3, o que é que eu tenho? Um código muito parecido com esse, igualzinho. Só muda o bit. Aqui é RB1, aqui é RB3. Ok? Então, bit set file, port B, RB3. Bota o RB3 estado 1, acende o LED, chama um delay de 500 milissegundos, depois bota em 0 e sai da função com o return. Ok? Muito bem, pessoal. Então, o programa, a função principal é muito simples, né? Vamos entender agora como é que é a rotina de delay, tá certo? Como é que vai ser a rotina de delay? Né? A rotina de delay, pessoal, vai ser a seguinte. Tem uma explicação aqui, ó. É muito bom a gente usar os comentários para explicar o que a gente quer fazer no código. Então, minha rotina de delay, o que é que eu vou ter? Olha, o ciclo de instrução do 16F628A é de 4 ciclos de clock. Ou seja, cada instrução precisa de 4 pulsos de clock. Se está operando a 4 MHz, cada instrução vai gastar 1 microsegundo. Certo? Exceto as instruções call, goto e return, que precisam de 2 ciclos de máquina. Ei, professor, que babado é isso aí? Como é que é isso? Você disse que cada instrução precisa de 1 ciclo de máquina. É verdade. Mas tem instrução de salto que precisa de 2 ciclos de máquina. Ela gasta um pouquinho mais de tempo. Certo? Eu, particularmente, considero isso uma quebra de paradigma do PIC. Porque no PIC, como as instruções são ortogonais, são iguais, todas elas deviam gastar o mesmo tempo de execução. Mas as instruções de salto, né, o call, o goto e o return, que são todas as instruções de salto, precisam de 2 ciclos de máquina. Certo? Então, indo para a rotina de delay, gente, né, como é que eu vou fazer? Vamos relembrar aqui o nosso fluxograma. Tá? Vamos relembrar o nosso fluxograma. Detour. Né? Relembrando o nosso fluxograma. Tá dando para ver, pessoal? Assim, professor. Tá sim. Então, no nosso fluxograma, o delay de 500 milissegundos, primeiro vai fazer o quê? Vai fazer um delay de 10 microsegundos, girando 250 vezes, ou seja, um delay de 2,5 milissegundos, que depois vai ser chamado 200 vezes. 200 vezes 2,5 milissegundos vai dar 500 milissegundos. Certo? Muito bem. O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso código. A rotina delay, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou carregar em registrador 0, 200. Espera aí, professor, que registrador 0 é esse aí? Isso não existe na arquitetura, não. Estou lembrado, não tem não. Que história é essa aí do registrador 0? Não existe, não. Não, a gente declarou lá em cima, gente, ó. A gente já declarou. Registrador 0 é a posição de memória 20. Está definido já. Então, o compilador está tranquilo, não vai dar bronca. Porque eu disse, ó, defina registrador 0 com uma posição de memória 20. Registrador 1 como posição de memória 21. Ok? Então, vamos voltar. Pega a decimal 200 e carrega em registrador 0. Pegue 250 e carregue em registrador 1. Aí eu vou começar primeiro o meu delay de 2.500 microsegundos. Né? Vou chamar isso de loop 2. A partir daqui é loop 2. O que é que eu faço? NOP, gente, ó. 1 NOP, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada NOP desse, cada NOP gasta um ciclo de máquina, ou seja, 1 microsegundo. Certo? Os 7 NOPs aqui vai gastar quanto, gente? 7 microsegundos. Certo? Então, eu executo um NOP, outro NOP, outro NOP, outro NOP, 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 NOP.
os 7 vai gastar 7 microsegundos. Certo? Em seguida, eu faço o seguinte, ó. Decremente reg 1, tá certo? Bypasse a próxima instrução se zerou. É decrement 5, skip se zero. Skip se zero, ou seja, ele bypassa essa instrução aqui, go to, se a decrementada zerou. Como ele começou, não é isso? Reg 1 começou com 250, primeira decrementada ele vai ficar com 249, né? Então não zerou. Então ele vai go to para loop 2. Aí ele volta para cá. Ó. Aí mais 7 NOPs, mais essa instrução e mais essa. Os NOPs gastam 7 ciclos de máquina, 7 microsegundos. Essa instrução gasta um ciclo. 7 mais 1, 8. E o GoTo para loop 2 gasta mais 2. Então, 7 mais 1 mais 2 dá 10. Certo? Então, esse trecho todinho aqui, gente, gasta 10 microsegundos. Tá certo? Então, total gasta 10 microsegundos, multiplicado por 250, 2.500 microsegundos. Né? Porque ele vai estar decrementando aqui meu registrador 1. Ou seja, gente, resumindo, esse trecho de código aqui todinho gasta 2,5 milissegundos. Certo? Quando esse registrador aqui for decrementado e ele zerar, já gastou 2,5 microsegundos. E ele faz o seguinte, ele bypassa essa instrução e vem para cá. Então, decrementa, reg 1, bypass, goto, se zerou. Zerou. Então, ele passa para cá. Ó. Ele vai decrementar quem agora? Reg 0. Reg 0 inicialmente está com 200. Ele decrementa reg 0, certo? Se a decrementada zerou, ele bypassa esse goto e vem para return. Caso contrário, decrementou, não zerou, ele vai para goto. No goto, ele volta para loop 1. Em loop 1, o que é que ele faz? Recarrega a reg 1 com 250 e entra no loop 2 de novo. Então, reg 1 vai passar várias vezes sendo decrementado de novo. Em resumo, toda vez que eu decremento o reg 0 e ele não zera, eu recarrego o reg 1 com 250. E ele fica aqui, ó, gastando mais 2.500 microsegundos. No final, reg 0 está com quanto? 200. Ele vai fazer 200 vezes 2.500. 200 vezes 2.500 dá 500 milissegundos. Então, é isso que está aqui. Ó. Repete 2.500 microsegundos 200 vezes, que dá 500 milissegundos. Em resumo, gente, essa rotina de delay todinha aqui, ó, ela gasta 500 milissegundos. Certo? Depois de executar esse catatal todinho aqui, encontramos um return. No return, o que é que ele vai fazer? Lembra? Não é isso? Que ele chamou o delay de 500, ele volta para cá, apaga o bit. Quando ele apagar o bit, return. Return, ele vai voltar agora para o programa, para cá, e vai acionar o LED 3. Lá em LED 3, ele seta o bit, chama o call, delay 500, chama a rotina de novo, delay 500, e depois volta para apagar o bit, port BRB3, certo? Apaga o bit, return, quando ele retornar, ele volta para o GoTo Loop. GoTo Loop, ele volta para cá, aí começa de novo o código. É um laço infinito, gente. Certo? E aí, pessoal? Como é que tá até agora? Pessoal? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo mesmo? Tá. Olha, eu acho... Mais praticar, a gente pega esse assunto. eu acho muita informação assim de primeira. Eu digo para vocês, é muita informação. Mas não é difícil. Não é difícil. Isso que vocês estão estudando é aquela rotina delay, tá certo? Do Arduino,
que é escrito originalmente exatamente dessa forma. O Arduino, ao invés de usar um PIC, ele vai usar um outro processador. Tá certo? Ele vai usar outro processador, mas com as instruções daquele processador é o mesmo algoritmo. Tá certo? Ok? Vamos voltar. O que é que falta aqui agora? Terminou a rotina de delay. Tem o tratamento da interrupção aqui, mas não vou detalhar, porque a gente não vai trabalhar com interrupção aqui. Certo? Não estamos usando interrupção. E, por fim, aquela paginação, né? Seleção do banco de registradores. Quem é Bank 0? Bank 0 vai chamar essa função aqui, Cell Bank 0. Bank 1 vai chamar Cell Bank 1. Bank 2 vai chamar Cell Bank 2. E Bank 3 vai chamar Cell Bank 3. E, finalmente, End. O que é esse End aqui, gente? Ah, professor, é uma instrução do microcontrolador. Não. End não é instrução, tá certo? End é uma diretiva para o compilador, para o montador, para ele compilar até aí. Ele vai compilar até aí. Fim de compilação, certo? Então, posso até botar assim, ó. Ponto e vírgula, fim de compilação. Ok? Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse código, tá certo? Vamos pegar esse código agora, né? Estão me vendo aí na janelinha, pessoal? Sim, sim. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquele código agora, vamos compilar, tá certo? E vamos gravar na nossa plaquinha e a gente vai ver que realmente o código está funcionando, tá certo? Muito bem. E eu vou logo falar de antemão qual é a atividade de vocês. Vou falar logo de antemão. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse hardware aqui, ó, desenhar no Proteus, certo? E vão pegar esse código que eu dei para vocês e fazer esses dois LEDs acenderem no Proteus. Certo? Vão pegar esse hardware aqui, desenhar no Proteus. Proteus é fácil, né, gente? Alguma dificuldade com o Proteus, não? Então todo mundo Não, sabe, professor. né? Só Todo ele mundo... que fica fechando o tempo todo mesmo. Oi, como? Só o Proteus fechando o tempo todo mesmo, mas dá para mexer nele tranquilo. Pronto, tem umas versões aí, Student, que é mais estáveis, tranquilo, né? Eu tenho uma versão boa do Proteus, né? Mas, enfim, você vai desenhar isso aqui e vai simular aquele código. Você vai compilar aquele código, vai simular aqui, carregar na memória dele e botar ele para rodar. Você vai ver que esses dois LEDs vão ficar acendendo e apagando. Isso é o que eu quero que vocês façam, né? Vão me entregar o código não, melhor dizendo, o arquivo, né, do Proteus para esse circuito aí, tá certo? Ok? E vão colocar prints de tela mostrando o funcionamento no Proteus, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos programar no MPLAB, certo? Minha garganta não está bem, viu, pessoal? Muito Ô, bem. professor, para Oi. passar o arquivo, no caso do compilador, para o PIC, é necessário, com conexão USB normal ou não? Eu uso um PIC-Kit 3, que é um programador, né? E ele é pela USB, certo? O PIC-Kit 3, ele, se você quiser comprar um para você, vende barato aí no Mercado Livre e tal, tá certo? Tem alternativas ao PIC-Kit 3, tá joia? Você acha fácil? Fácil. Aí é pela USB.
Aí o programa MPLAB manda pela USB, serializa no PIC3 e ele programa a memória do microcontrolador. Ok? Vamos compilar esse cara aqui para ver que está tudo certinho. Vamos compilar. Massa, aqui, ó. Deixa eu mandar essa mensagem azul aqui. Compilou tudo bonitinho, tá certo? Sem erros. Vou compilar de novo, ó. Olha, compilando. Build succeed. Build succeed quer dizer que compilação com êxito, beleza, tá certo? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos programar aquela plaquinha e aqui eu tenho, ó, programa. Vou selecionar meu programa. Está aqui PIC3. É o meu programador, minha plaquinha programadora, certo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos programá-lo. Program. Programou completo, está dando a mensagem aqui. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Muito bem. Então, para que serve nosso código, pessoal? Para que serve nosso código? Gesiane, você está aí? Fernanda? Estou aqui, professor. Para que serve nosso código? Para executar as funções que a gente quer que o microcontrolador faça. Para gerar um delay de 500 milissegundos, não é isso? Não é isso que a gente fez? Sim. Vamos gerar um Isso. delay 500 milissegundos para cada LED, tá certo? Uhum. Então, nós vou mostrar de novo aqui, tá certo? Vou programar de novo, ok? Vou programar. Programação completa, verificação completa. Agora eu quero que vocês olhem aqui. Pega com muito cuidado para não dar mau contato. Olha aqui a minha plaquinha. Tá dando para ver o LED piscando? Dá Dá. sim, professor. É isso? Dá sim. Ou seja, o LED vermelho está ligado no RB1. O LED verde está ligado no RB3. Então, RB1 e RB3 alternando 500 milissegundos cada um, tá certo? Um acende, depois apaga, depois outro que acende, apaga e fica alternando dessa forma. Então, nosso código está funcionando. Bonitinho, beleza, massa, fofo, coisa mais linda do mundo. Ok? É um código simples, mas que mostra como você pode criar uma rotina de delay. Então, aquela rotina de delay que a gente comentou tanto lá do Arduino em alto nível, certo? Ela é uma rotina que é construída dessa forma. As instruções vão ser um pouco diferentes porque o chip do Arduino, tá certo? Ele é diferente do PIC, mas as instruções são semelhantes e o algoritmo é praticamente o mesmo, certo? Então, aquela função em alto nível chama uma função em baixo nível desse tipo daqui, tá? Ok? A gente amarrou aí, no caso, para poder fazer isso, né? Eu vou colocar aqui um site, minha gente. Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou botar aqui um site muito legal. Tá dando para ver essa janelinha aqui minha? Vocês têm amigos controlados? Dá não, professor. Você tem que compartilhar. Ah, tá. Ainda não está compartilhado, não. Vamos lá. É rapidinho, viu? Vou compartilhar só essa janela aqui. Tá dando para ver agora? Agora tá. Pronto. Eu vou copiar esse link aqui, viu, gente? Vou copiar ele, porque é uma página interessante falando sobre rotinas de delay, certo?
E aí ele mostra exatamente como criar uma rotina delay bem parecida com o que a gente fez. Vale a pena vocês darem uma estudadazinha nisso aqui. Tá bom? Ok? E ele usa esse método nosso, né? Aí ele também tem um outro método aqui, que é de um site chamado Picklist, que você dá os parâmetros e ela já gera o código todinho prontinho para você, para o delay que você quer. Já pensou que facilidade? Aqui o código. Ele gera para você. Você só tem que dizer qual é o tempo que você quer. Tá certo? Então eu vou copiar isso aqui. Eu vou botar lá na transparência. Eu vou interromper. E vou botar lá na transparência para que vocês possam utilizar isso. Tá? Deixa eu acrescentar aqui. Página inicial. Texto. Vou salvar. Ok? Salvar como PDF. Pronto. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui novamente. Eu estou botando aqui, ó. Botei esse link aqui, tá vendo, pessoal? Esse link aqui é muito bom para vocês estudarem, tá bom? Vale a pena. Dá uma olhadinha naquele site, é uma referência assim muito boa. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Gente, tudo bem? Muita informação, não é isso? É bastante informação. É. Foi, professor, um bocado mesmo. Ô, professor, não Mas esqueça de passar o negócio da lista não de amanhã. vamos ver Dá uma agorinha, passadinha. tá certo? Valeu. Vamos ver agorinha. Minha garganta está cada vez, né, ressecando. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui a atividade. Eu, de antemão, vou fazer o seguinte, viu, gente? Pelo que eu vi, pouca gente postou lá, não é isso? Conseguiu terminar a lista, não é isso? Vamos dar uma esticada nessa lista para sexta-feira. Tá ok? Deadline seria amanhã, né? Professor. Não é isso? É, isso. Obrigada. Então vamos deixar para sexta-feira. Tá joia? Vamos olhar aqui a lista. Deixa eu compartilhar novamente. Deixa eu compartilhar aqui. E agora deixa eu chamar. A lista é essa daqui, não é assim? Bom, primeira questão: descrever as instruções do microcontrolador. Essa aí é fácil, né? Tá tudo lá no datasheet. Tá aí na transparência, não é assim? Sim. Tranquilo, né? Considerando o arquivo header .inc na compilação do código para o microcontrolador, descreva como é declarado nesse arquivo os fuse bits em seus estados on e off. Tá certo? Isso aqui tem no datasheet, gente. Tá certo? Mas também tem aí no nosso código, né? Tá aqui, ó. Pega o nosso código. Aqui, ó. É dessa forma que é declarado. Você vê quais são os fuse bits que você quer.
tem fuse bit on e off. Por exemplo, WDT tem off e on. Eu botei o off aqui. Tem off e on. Quando o compilador vê off, eita, para desligar o WDT. Tá certo? CP off, proteção do código. Tem off, tem um. Eu escolhi off. Aí quando o compilador vê isso aqui, eita, não vai ter proteção de código. Entendeu? Tem XT, oscilador externo ou interno. Eu escolhi o externo, XT. Tá certo? E por aí vai. Então, isso tem tanto lá no datasheet, como você também pode ler esse arquivo aqui, gente, ó. P16fp28a.inc. Ok? Você vai encontrar aí a descrição dos fuse bits. Então, essa segunda questão tá fácil também. É só ir lá no datasheet, né? Bote lá no buscador do PDF fuse bits. Aí você vai encontrar um bocado de coisa no datasheet. Tá bom? A terceira questão, gente. A terceira questão, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A terceira questão. Aqui é uma função end, né? Não é isso? Em vez de ser uma end, você vai fazer ou. Você testa o bit. RB0 é igual a 1, né? Se sim, ele já acende. Então, RB2 já recebe 1. Se não, RB1 é igual a 1. Se sim, já acende. Mas se RB0 e RB1, os dois, não forem 1, aí o RB2 dá 0. Aí volta para cá. Então, é só pegar esse cara aqui, ó, adaptar para ou. Né? RB0 é igual a 1. Se for sim, em vez de não, você bota sim aqui, ó. Ele vai acende. Troca o sim pelo não. Certo? E pega isso daí e implementa lá no código. Testa daquele jeito. Do jeito que a gente fez na sala de aula, tá certo? Então, escrever o código para fazer. Ah, não é uma ou. Tudo bem. Não é uma ou, é um ou inclusive. O inclusive é o coincidência, né? Vamos lá. Vou ter que mudar um pouquinho aqui. Vamos pegar aqui o ou exclusivo. Olha, pessoal, o ou exclusivo é o oposto do ou inclusivo. Certo? O ou exclusivo, quando as entradas são iguais, tá certo? A função dá 0. Quando são diferentes, dá 1. No ou exclusivo, né? É o que a gente tem aqui, ó. RB0 é igual a 1? Sim. RB1 é igual a 1? Sim. Se os dois forem 1, a saída é 0. Mas se um for 1 e o outro for 0, né? Aí vai dar 1. Ou se um for 0 e o outro for 1, aí dá 1. Mas se os dois forem 0, aí vai dar 0 a saída. Certo? Qual é a diferença por ou inclusive? É que quando os dois são iguais, tem que dar 1. Então, por exemplo, aqui você vai mudar. Ó. RB0 é igual a 1, sim. RB1 é igual a 1, sim. Então, aqui vai para 1. Se RB0 for igual a 1 e aqui não for, aí vai ter 0. Então, é só trocar 1 pelo 0 aqui. Ó. E esse código tem lá no grupo de discussão. Tem lá no Drive. É só você trocar o 0 pelo 1. E você faz bonitinho. Tá certo? Alguma pergunta tá aí? Então vamos para a próxima questão. A próxima parece complicada, mas não é. É fácil. Tá certo? É fazer um código para executar essa função lógica aqui, ó. RB1 é igual a RB4 e RB2 e RB0, ou RB4 e RB2 barra e RB00. RB0 barrado. O que é que você faz? Construa a tabela verdade de RB4, RB2 e RB0.
Essa tabela verdade vai ter 8 linhas, tá certo? E você testa a condição das 8 linhas, certo? Por exemplo, se RB4 aqui for 0, tá certo? Se RB4 for 0, você concorda que RB1 já vai dar 0? Sim, porque RB4 igual a 0 anula esse termo todo. E RB4 igual a 0 aqui também anula esse termo 0 todinho. Então fica 0 ou 0 dá 0. Então metade da tabela, verdade disso, é RB4 igual a 0, vai dar 0 como saída. Você testa o RB4. Se ele deu 0, já marque 0. Certo? Se ele der 1, o que é que você vai fazer? Aí você vai testar a condição de RB2 e RB0. Vai testar essa condição. E essa condição de RB2 e RB0, gente, é um outro O inclusivo, é igual a esse daqui, ó. É outro O inclusivo. Tá certo? Então, se RB2 for igual a RB0, então vai dar 1. Se forem diferentes, vai dar 0. Tá certo? Então, isso aqui faz fácil também. Faça a tabela verdade, teste logo o RB4. Se RB4 for igual a 0, já dá 0. Né? E depois, se RB4 for igual a 1, você testa se RB2 é igual a RB0. Se for igual, dá 1. Se for diferente, dá 0. Ok? Essa é a ideia. A aula está gravada e eu vou pegar essas dicas, vou postar amanhã e vocês podem consultar. Tá bom? Tá joia? Tá certo, professor. Beleza, professor. Obrigado, viu? Vai dar uma clareada. E eu vou adiar para sexta-feira, tá bom? Para vocês ficarem com mais tempo. Pode ser? Beleza, professor. Pode sim, Ótimo. obrigada. Então, pronto, pessoal. Deixa eu dar uma parada aqui na gravação. Tá certo? Parar a apresentação.